Querido, a paz do Senhor, tudo bem? Nós temos vivido momentos históricos, tanto no Brasil quanto no mundo. E particularmente aqui no Brasil, Deus ele tem se mostrado muito forte, tem se mostrado de uma forma muito grande. Para lembrarmos, há pouco tempo atrás, pouco mais de um ano atrás, nós tínhamos um outro regime político nesse país. É interessante que parecia que nós estávamos cegos. Passamos décadas vivendo em um regime que estava saqueando o Brasil, um regime que estava acabando com a família, e parecia que nós estávamos cegos. A igreja parecia cega. Mas num determinado momento, Deus começou a abrir os olhos, primeiramente de grandes líderes, grandes homens do Senhor. Deus começou a abrir os olhos de todos ao mesmo tempo e abriu os olhos da sua igreja. E nós pudemos perceber e ver o que estava acontecendo. Então Deus ele colocou um homem na direção desse país que só poderia ter sido colocado por Deus, porque todas as circunstâncias, todas as previsões diziam que ele não tinha a menor chance. Ele era um homem que não tinha verba, ele era um homem que sofreu um atentado e não pôde fazer o restante da sua campanha, mas Deus então ele começou a abrir os olhos de toda a nação brasileira. Seja cristãos ou não, Deus começou a mostrar que aquele homem era o caminho para que o país pudesse mudar de rumo, porque a nossa rota era de derrota, a nossa rota era para ir para o buraco, mas Deus nos livrou. E esse foi um momento histórico, e agora nós vivemos um outro momento histórico. Primeiro porque uma pandemia em todo o mundo está fazendo com que todos fiquem clausurados nas suas casas, está fazendo com que os países parem de produzir, está levando o mundo a um momento que não há nem previsão do que pode acontecer. E segundo, porque no meio de toda essa luta, esse presidente, então ele convoca um jejum. E isso é algo espiritual muito grande, querido. Isso é algo inimaginável. Quando eu ou quando você poderia imaginar que um dia o Brasil iria parar para fazer um jejum em prol do Senhor? Querido, nos 4 cantos do Brasil haverão joelhos dobrados e pessoas jejuando e clamando para o Senhor. Não vai ser toda a nação, é verdade. Mas em todos os estados haverão representantes ajoelhados, haverão representantes jejuando e clamando ao Senhor. E olha, esse jejum, ele não tem denominação. Esse jejum, ele não tem religião. O único requisito para que você possa fazer esse jejum é você crer em Deus. E a minha esposa esses dias falou algo muito interessante. Ela disse assim, olha, o Brasil, ele é um país cristão. Porque até mesmo aqueles que não seguem uma religião, até mesmo aqueles que não são cristãos, eles creem em Deus. É claro que há pessoas que não creem. É claro que há pessoas que são ateus, ateias, elas não creem no Senhor. Mas a grande maioria do povo do Senhor, ela crê em Deus. Então, se você crê em Deus, você pode fazer esse jejum. E eu te convoco, faça esse jejum, clame ao Senhor. Você não precisa ser crente, você não precisa ser cristão, você não precisa professar exatamente uma fé, mas se você crê em Deus, o seu jejum será bem recebido. E eu vou te mostrar na Bíblia. Havia um povo, na época antes de Cristo, e esse povo vivia numa cidade chamada Nínive. Eles eram os ninivitas. E eles eram homens muito maus. Eles eram homens idólatras, eram assassinos, eram ladrões, eram pessoas desprezíveis. E Deus ele iria destruir aquela cidade, porque aquela cidade pecou de tal maneira que subiu um cheiro mau até suas narinas. Mas Deus, antes disso, mandou que um profeta fosse lá. Jonas foi até aquela cidade. E resumindo a história, ele pregou arrependimento. E quando aquelas pessoas ouviram aquelas palavras, eles se arrependeram. E eles então conclamaram um jejum. E eles jejuaram ao Senhor, rasgaram as suas roupas, se sentaram em cinzas e começaram a clamar ao Senhor. E Deus, ele ouviu o jejum e o clamor daquele povo. O jejum foi tal que nem mesmo os animais se alimentaram naquele dia. E o rei, quando viu aquilo, ele também rasgou as suas vestes e também conclamou um jejum. E eles jejuaram ao Senhor. E Deus então ele perdoou aquela nação, porque houve um jejum. E se fosse trazer para as palavras de hoje, nós diríamos, eles não eram crentes,
Eles não adoravam o Senhor, eles nem conheciam direito ao Senhor, mas quando eles clamaram ao Senhor, o cheiro suave do seu clamor, do seu jejum, subiu até Deus. Então, querido, não importa se você está desviado dos caminhos do Senhor, não importa se você não segue uma igreja, se você não é crente, se você nunca ajoelhou para orar, mas se você crer no Senhor, faça esse jejum, adore ao Senhor, clame a Ele. O nosso clamor não é por pessoa A ou pessoa B, o nosso clamor é pelo Brasil. O nosso clamor é para que esse vírus ele seja jogado por terra. O nosso clamor é que para todas as previsões de infectados sejam jogadas por terra. E eu te falo uma coisa, é tempo daqueles que creem no Senhor profetizarem a vitória sobre esse vírus e sobre toda essa trama política que tem se instalado no Brasil, sobre essas pessoas que querem se aproveitar desse momento difícil e querem derrubar esse governo para proveito próprio. Pessoas que não estão preocupadas se pessoas vão morrer, pessoas que não estão preocupadas se pessoas vão perder os seus empregos e passarem fome. Eles não estão preocupados com isso, eles querem instaurar o caos. Porque você pode perceber que eles fazem de tudo, para denigrir a imagem desse presidente e assim derrubá-lo e voltarem ao poder e assim instaurarem o caos nesse país. Mas eu creio que Deus levantou esse homem. E eu creio que com a nossa oração, com o nosso joelho em terra e com o nosso clamor, todo o mal arquitetado será jogado por terra. Você não precisa clamar pelo presidente. Talvez você não tenha simpatia por ele. Talvez você até não goste dele. Mas clame pelo Brasil. Clame para que seja feito o melhor pelo Brasil. E creia, Deus vai sarar essa nação. Prepare-se para coisas tremendas que Deus vai fazer a partir desse jejum. Porque como muitos têm dito por aí, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e clamar ao meu nome, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus irá fazer. Clame, querido, clame. Não importa a sua fé, não importa se você não sabe orar. A oração é feita de duas coisas principais. Primeiro, sinceridade, e segundo, de palavras. Então clame ao Senhor, e Ele vai ouvir a nossa nação. Eu creio, em nome de Jesus. Fica com Deus.